Olá, boa noite a todo mundo. Vamos aguardar as pessoas entrando. Espero que todo mundo esteja bem. Boa noite. Bom estar aqui com vocês de novo. Acho que a gente deu sorte hoje com o dia e o horário. Eu tava meio com receio, porque eu tive duas amigas que tentaram fazer lives essa semana e não conseguiram aqui no Insta, então por isso que eu disse que se desse algum problema, a gente iria lá pro YouTube. Mas já que tá rolando, então vamos lá, né? Então, bom ver vocês de novo aqui. Bom que vocês aceitaram meu convite novamente. Então, para quem não me conhece, meu nome é Cíntia Lima, eu sou psicóloga, trabalho com hipnose ericksoniana, com regressão de memória, trabalho com EMDR e o Brain Spotting. Então, quem assistiu a live na segunda-feira, não sei se todo mundo conseguiu assistir. Quem não conseguiu assistir, a gente conseguiu subir ontem na íntegra, tá lá no YouTube, no meu canal. Então, meu nome é Cíntia Lima, é CYNTIA, Lima, separado, porque parece que tem outro canal lá, que é Cíntia Lima, tudo junto. Então, quem tiver afim, quem gostou da primeira live, quiser compartilhar, eu agradeço. Quem puder se inscrever também me ajuda. Na verdade, o meu objetivo, eu tô querendo ir pouco a pouco migrando para lá as lives. Eu acho que a interação fica um pouco mais fácil. Não sei, vamos ver. Então, eu queria explicar um pouco. Eu assisti depois de novo a live e aí eu fiquei pensando como que a gente poderia fazer de uma forma a conseguir se conectar de uma forma diferente, mais produtiva. Eu não consigo acompanhar todo mundo que entra e todo mundo quando vai falando. Aí, às vezes, eu consigo ver que as pessoas estão entrando, mas eu acabo me perdendo no meu raciocínio. Então, eu queria falar que tudo que vocês quiserem ir pontuando, fiquem super à vontade. Podem ir falando, que depois... Então, eu vou falar mais ou menos por meia hora sobre o assunto que eu separei para falar. Mas vocês fiquem super à vontade, podem fazer, né, os seus apontamentos, podem colocar as suas questões. E depois eu vou dar uma rolada aí na barra e vou pensar, vou pegar algumas pontuações, alguns pontos que vocês quiserem e vou falar. Então a gente vai conversar por meia hora, eu falo. E depois uns 15, 20 minutos a gente faz essa troca, tá bom? Então, só pra gente ter uma ideia como que vai funcionar. E outra coisa, aqui o Instagram, ele é meio limitado, então depois quando termina a live, eu vou salvar e vou deixar no story. Se vocês se não conseguirem acompanhar na íntegra, não tem problema, fica lá por 24 horas. Quem não conseguir, amanhã, eu vou pedir ajuda do meu filho mais velho, e ele vai me ajudar a gente a subir amanhã no YouTube a live na íntegra, tá bom? E aí fica disponível... porque o meu objetivo é deixar esses conteúdos disponíveis, não é só por 24 horas as pessoas acessarem todas as vezes que quiserem, eu quero tornar isso de domínio público, tá bom? Bom, então quem me assistiu na anterior e quem já me conhece, eu só queria matar a curiosidade de alguns, que às vezes as pessoas não me conhecem, então por que o meu perfil no Instagram, o nome é Cuidando do Seu Jardim Interno? A gente, dentro da hipnose ericksoniana, a gente se comunica muito com metáforas, né? Por que a gente faz isso? Porque quando eu me comunico com palavras, quando eu me comunico com razões, motivos, princípios, causas e consequências, eu estou me comunicando com uma parte do meu cérebro, que é o hemisfério esquerdo. Quando eu me comunico com historinhas, com metáforas, quando eu dou exemplo da minha vida, quando eu conto coisas para vocês, e às vezes eu cito coisas até de pessoas que eu já atendi, ou de pessoas que eu conheci, ou de pessoas da família, eu tô ativando e tô tentando me comunicar com o hemisfério direito. Então, a metáfora que eu encontrei para me comunicar com o maior número de hemisférios direitos que eu possa conseguir foi cuidando do seu jardim interno. Jardim interno no sentido de
dentro da gente, a gente tem um espaço que é disponível para ser cuidado. A gente escolhe o que a gente vai fazer com esse espaço ou não. Então, o espaço ele não vem pronto. Quando a gente ganha a nossa casa, que é o nosso corpo, a gente tem um pequeno jardim dentro da gente, ou um grande jardim, que a gente pode dispor desse jardim da forma que a gente quiser. Ou a gente cuida, ou a gente abandona, ou a gente larga, ou a gente põe terra e larga lá, põe pedregulho, ou põe árvores, ou põe frutas, ou põe verduras, seja o que for, que foi o que eu tinha dito na sessão, na live anterior. Ou então a gente coloca um monte de erva daninha que prejudica todos os jardins à nossa volta. Então, sempre que eu falar jardim interno, eu gostaria que vocês linkassem com essa ideia de que é esse ambiente interno, um ambiente emocional interno, que a gente tem todas as ferramentas para cuidar do nosso. Se a gente não tem, o nosso foco é ir buscar essas ferramentas. Por isso que é super importante algumas práticas. Então, seja meditação, yoga, caminhadas ao ar livre em diferentes lugares, porque eu estou expondo o meu cérebro a diferentes estímulos, seja psicoterapia, sejam outros tipos de terapia, seja qualquer ferramenta que possibilite esse mergulho interno. Na verdade, seria uma ferramenta que me tirasse do excesso de estímulos do mundo externo, né? Porque, na verdade, a gente vive numa sociedade, nós estamos numa sociedade ocidental que puxa a gente o tempo todo para fora da gente. Só que isso tem consequência. Então, toda vez que a maioria das pessoas vão buscar uma psicoterapia ou vão buscar algum tipo de tratamento para esse mundo interno, tem muita gente ainda que tem preconceito. Imagina, isso é perda de tempo. Imagina, para que cuidar da parte... Imagina, a parte emocional é fraqueza. Imagina, ter sentimento. E aí, por aí vai, né? Inúmeras coisas que a gente escuta por aí. Então, pensando nisso, na live anterior, eu tinha falado que eu tinha visto alguns profissionais que estavam entrando aí, que estavam assistindo, e que eu sabia que alguns deles estavam se disponibilizando a compartilhar o conhecimento que eles têm a respeito de alguma das áreas que podem possibilitar o nosso mergulho interno. Pensando nisso, eu entrei em contato com alguns deles e eles se disponibilizaram, já me enviaram os contatos e eu já subi no meu site. Então, o meu site tanto faz vocês digitarem www.cintialima.com.br ou cuidando do seu jardim interno.com.br, vai para lá. E lá vai ter uma página em que esses profissionais, tem pessoas que estão fazendo lives, tem pessoas que estão disponibilizando no YouTube, tem pessoas que disponibilizaram contato de telefone para fazer a diferença na vida da gente nesse momento ímpar. Então, fiquem super à vontade se vocês quiserem entrar em contato com qualquer um deles ou com alguns deles. São todas pessoas que eu conheço, são todas pessoas que eu conheço o trabalho e indico e confio. Então, fica aí mais uma dica, né? Então, na verdade, a gente está tentando formar essa ideia de cuidar do jardim interno com o maior número de pessoas que a gente consiga arrebanhar com esse foco na luz interna. Por quê? Diante desses últimos acontecimentos que a gente vem sendo inundados, né, nos últimos dias, a gente está meio perdido, né? Grande parte das pessoas que você conversa, grande parte das pessoas que a gente toma conhecimento, elas estão desesperadas, desesperançosas, sem uma data, sem uma perspectiva. E é muito importante que a gente conheça e perceba o que esse desespero acaba levando a gente. Porque esse desespero, essa ansiedade generalizada que a gente está sendo exposto um pouco mais agora, intensamente, a gente já vem vivendo. Nós profissionais da saúde, a gente percebe que cada vez mais pessoas, o maior número de pessoas e cada vez pessoas mais jovens com quadros de ansiedade sérias,
com quadros de disfunções e desordens psíquicas das mais variadas que vocês podem imaginar. Então, se a gente já estava nesse movimento lá fora, que dirá dentro? Por quê? Eu fiquei pensando o que simbolicamente é como se a vida estivesse ensinando pra gente, o que simbolicamente ela tá? É um recolhimento dentro dessa nossa casa, seja da nossa casa física mesmo onde a gente mora, ou dentro da nossa casa corpo. Se eu tô sendo obrigada a cuidar da minha casa física, quando a gente fica mais tempo dentro dela, a gente se dá conta de coisas que a gente tá acumulando, de coisas que a gente não cuida faz tempo, de coisas que a gente nem sabia que a gente tinha ainda, de coisas que estão incomodando. Nossa, eu nem tinha visto essa rachadura, meu Deus! E vai passando, porque com o tempo a gente foi se desconectando dessas nossas casas, sejam as casas emocionais ou as nossas casas físicas. E quando a vida coloca a gente nessa situação, eu fiquei tentando fazer uma metáfora, como? Pensando num filme que, se vocês, eu não sei se todo mundo tem, mas no Netflix chama Minimalism. Minimalism é uma história de dois caras que eles tinham sucesso, um deles é da área de marketing e eles viviam, acho que, um deles eu acho que inclusive trabalhava na área de marketing de celular e eles viviam num ritmo frenético, acho que é Nova York, que os dois, um deles, não sei se os dois ou um deles, e eles viviam num ritmo frenético de vida. E aí de repente eles começam, um deles recebe uma proposta de uma super promoção, e aí, na hora que ele recebe essa super promoção, ele desce no elevador e fala, vou mudar minha vida porque não é isso que eu quero pra mim. Então esses dois caras, eles se unem e eles saem pelos Estados Unidos divulgando ideias que eles começaram a ter. Então, cada um faz a sua malinha, uma pequena mala, e que eles colocam poucas roupas. Então, é uma jaqueta, uma camiseta para frio, uma calça jeans. E aí, eles saem pelos Estados Unidos divulgando essas ideias. Eles não têm um destino certo, eles não sabem o que vão encontrar, eles não sabem, começam com um público minúsculo. E é tudo assim, bem improvisado. Mas a única coisa que eles se propõem é divulgar essas ideias deles. E quando eu faço, o paralelo que eu tracei entre esse filme e o momento que a gente está vivendo é assim, os caras, a gente não precisa chegar nesse extremo do que eles chegaram lá. Mas o que é que a gente tem feito da vida da gente? Como é que a gente tem preenchido o tempo da gente? Quais são as prioridades que a gente tem dado no nosso dia a dia? E quando a gente é convidado neste momento a fazer a nossa malinha e permanecer com a gente mesmo por um período, o que é que você escolhe para passar nesse período de mergulho interno? Isso é só você que pode escolher. Então, se a gente aproveitar esse período para a gente fazer esse mergulho e se questionar, será que a minha malinha tem 15 pares de sapato de salto alto? Será que a minha malinha tem 30 casacos de couro e eu moro no Rio de Janeiro? Será que a minha malinha tem ódios e ranços antigos? Será que a minha malinha tem posturas de quando eu era adolescente? Posturas de quando eu era adolescente e eu me dava mal? Será que a minha malinha me faz mal ou ela tá me possibilitando viajar mais leve? Esses caras viajaram e cruzaram os Estados Unidos, sei lá, de um ponto ao outro, e é um filme, assim, que me fez questionar muitas e muitas e muitas coisas, porque se a gente pensar hoje, nós somos estimulados o tempo inteiro a consumir coisas, pessoas. Porque o problema não é como a gente se relaciona com as coisas.
eu acho que, mesmo com as coisas, é muito significativo. Porque à medida em que eu compro coisas que cada vez se deterioram, que cada vez se quebram, que cada vez se joga fora com mais rapidez, no mínimo, eu tô ajudando a poluir o planeta. É o mínimo. Se eu compro um relógio que eu não consigo usar por um tempo, porque ele é um isso, é um aquilo, mas daqui a pouco ele já tá fora de moda, ou é a última camisa, ou são as... Se vocês pararem pra pensar, eu aprendi com uma pessoa, uma estilista muito querida, ela me ensinou, eu não sabia. Diz que antigamente a gente tinha 4 coleções. Primavera, verão, outono e inverno. Na moda hoje, eu acho que quando ela me falou, eu posso estar errada, mas eu acho que são mais de 72 coleções que eles lançam por ano. Isso é de roupa. Que dirá celular, aparelho eletrônico e todos os itens que a gente tem na nossa casa. Nossa, Cíntia, mas e aí? Então, isso é um consumo com responsabilidade, né? Se eu tô usando e tô jogando fora, em algum lugar vai parar. Pode não ser no quintal da minha casa, mas em algum quintal vai parar. Quando a gente pensa nisso, a gente também pensa porque o cérebro não diferencia o modo como eu me relaciono com as coisas ou com as pessoas. Ele simplesmente, se eu utilizo as coisas, ele vai fazer da mesma forma com as pessoas. Se eu não me importo, se eu tô comprando uma coisa e que daqui a pouco já não me serve mais e eu jogo fora porque eu enjoei, não é diferente o que a gente vai fazer com as pessoas e com as relações que a gente tem. Se eu não me dedico a cuidar das coisas que eu tenho, então, poxa, sei lá, tem uma bota, sei lá, vou dar exemplo bobo, às vezes assim, eu tenho uma bota, chega na época do inverno, dá uma engraxada, guarda com cuidado para o próximo inverno você usar novamente. Se eu não tomo esse cuidado, como é que eu vou imaginar que eu vou prestar atenção no que a pessoa que está aqui do meu lado tá sentindo, tá pensando, tá sofrendo, tá achando? Então, essa coisificação das relações é meio reflexo também do jeito que a gente tem. Por quê? Quando eu sou provocado a me manter ansioso o tempo inteiro, eu falei isso na live anterior, a gente sai do nosso... Voltou. Então, quando eu sou estimulado a ficar fora de mim, a consumir freneticamente, a estar sempre defasado em relação à moda, em relação à postura, em relação a valores, eu tô sempre correndo e não consigo ter tempo de cuidar desse jardim interno. Porque a busca frenética é sempre para fora. Então, hoje eu estava conversando com uma pessoa que me fez pensar outra coisa. As escolas, aqui de São Paulo pelo menos, elas estão enviando quantidades enormes de tarefas para a molecada. Como se eles tivessem que produzir loucamente muito demais também nessa época. Será que isso também não vai deixar essa molecada um pouco mais agitada? Será que isso é legal? Será que não é? É a gente começar a pensar o que a gente está fazendo no embalo, porque todo mundo está fazendo, ou tem um sentido nisso. Então, isso tudo, essa questão de deixar entrar coisas e deixar sair coisas, o que eu tenho dentro da minha casa, o que eu tenho dentro da minha mala para eu viajar, para eu passear, para eu isso, para eu aquilo, eu posso comparar com o que acontece na nossa respiração. Quando a gente inspira, a gente deixa automaticamente o ar entrar. O ar faz todas as funções no nosso mundo dentro desse corpo. E depois que ele fez todas essas funções, a gente expira e deixa sair o gás carbônico naturalmente, que fora tem o lugar dele. E que se ficasse dentro da gente, poderia prejudicar o nosso bem-estar saudável. A respiração é um dos principais modos da gente se conectar com aqui e agora.
Quando eu inspiro e eu deixo sair, eu deixo entrar o que me faz bem, e eu deixo sair o que não tá me fazendo bem, eu tô num ritmo que vai me manter o mais saudável possível. Se eu prendo a respiração, se eu inspiro e deixo a respiração lá dentro, meu corpo uma hora vai sofrer. Se eu expiro demais e também não inspiro adequadamente, isso tudo tem uma desconexão. E a respiração, ela tá também conectada com a hipnose. Então, nós hipnoterapeutas, a gente usa muito esse recurso. Então, como é que tá a tua respiração? Percebe tua respiração agora. E se você quiser experimentar isso, talvez você se surpreenda. Porque quando a gente inspira e expira, e a gente vai prestando atenção, é quase como se a gente mergulhasse dentro da gente. E nesse mergulho a gente pode se proporcionar a olhar o que está incomodando, o que serve, o que não serve, e se dá esse tempo mesmo de conexão. Quando eu inspiro, eu tô só colocando para dentro tudo que vem eu tô colocando para dentro tudo que vem sem seleção nenhuma. Que não é diferente de quando eu assisto todos os programas de televisão me invadindo o tempo inteiro. Que não é diferente de quando eu saio divulgando todas as informações de todas as partes do mundo o tempo todo. Isso é como se a gente estivesse inspirando todas essas porcarias para dentro desse nosso mundo interno o tempo todo. As associações são as mesmas. A diferença é que uma coisa você faz conscientemente, então eu posso ligar ou desligar a minha televisão desde que eu perceba se eu tenho consciência ou não, se aquilo está me fazendo bem ou não. E o inspirar e o expirar é de uma forma inconsciente. Então, quando a gente diz a hipnose ericksoniana, que muita gente ainda tem preconceito, é porque é desconhecimento. Agora, eu não sei se vocês já viram, mas lançou um filme aí do Freud também na Netflix. E o Freud começou com a hipnose, né? Mas o Freud, ele tinha um foco na hipnose que era descer muito profundamente. As mulheres naquela época tinham muitas questões sexuais. Então, às vezes elas chegavam com determinado membro do corpo, sei lá, vamos imaginar um braço paralisado, e ele colocava a pessoa num transe profundo. Quando ele colocava a pessoa no transe profundo, o sintoma desaparecia. Então a pessoa era capaz de voltar a movimentar o braço. Mas só que depois, quando ele trazia de novo a pessoa para a consciência, o braço voltava a ficar paralisado. Então, por isso que o Freud abandona a hipnose. O Erickson vem anos depois, que é o Milton Erickson, que foi um psiquiatra norte-americano, ele teve paralisia infantil. Como é que ele desenvolve a hipnose? Ele começou com a auto-hipnose, gente. Por quê? Ele teve paralisia infantil, ele ficava preso numa cadeira. E ele tinha muitos irmãos. Então ele observava como que esses irmãos faziam os movimentos. E ele começava a fazer exercícios de concentração na respiração dele e conversando com os músculos dele. E ele volta a andar. E aí, a partir disso que ele aplicou nele, então por isso que o Erickson sempre fala, nada melhor do que você contar da sua vida para as pessoas entenderem que todo mundo é ser humano, todo mundo é igual. Então ele teve questões na vida dele também. Mas ele era capaz de tratar uma pessoa, a pessoa nem pensava, nem parecia que estava em estado alterado de consciência. Porque estado alterado de consciência é natural. A gente não permanece o dia inteiro no mesmo estado de consciência o tempo todo. A gente tem flutuações em períodos de média de 1h30, 1h40 de rebaixamento da consciência. Nós, hipnoterapeutas ericksonianos, a gente aproveita uma habilidade que o cérebro da gente tem desse leve rebaixamento, e nesse momento em que a gente percebe que a pessoa tem um leve rebaixamento, a gente semeia no hemisfério direito da pessoa ideias que ela possa ter saídas para aquela situação em que ela está e que ela não está conseguindo. Então, a gente não coloca ideias formadas dentro do cérebro da pessoa. Eu tô falando da hipnose ericksoniana. Eu não tô falando da hipnose show que a gente vê por aí, nem das coisas horrorosas que a gente vê o desserviço, às vezes, por aí, nos meios, por aí, né? A hipnose ericksoniana, ela tem um fundamento e um princípio de você
estimular o cérebro da pessoa para que ele contorne essas amarras, essas travas racionais e que ele seja capaz de ter as sacadas de uma forma diferente. Então, o hipnoterapeuta, ele não coloca de fora para dentro da pessoa a solução. Ele estimula e ele dá, ele revolve a terra, ele agoa lá a terra da pessoa para que ela escolha quais seres vivos que ela quer colocar naquele jardim. Ou não. Mas ele possibilita essa capacidade da pessoa. Na verdade, a pessoa tem capacidade. O hipnoterapeuta, ele só faz a pessoa redescobrir essa capacidade que é inata. Então, a gente tem essa capacidade de equilibrar-se. Não é só através da hipnose. Tem inúmeras outras áreas que a gente é capaz. A hipnose é uma delas. Então, você pode buscar dentro da hipnose ou qualquer uma delas. Se você fizer um exercício físico focado no teu corpo, na tua respiração, em tudo aquilo que você está sentindo, você está numa atitude alterada de consciência. Você não vê nem o tempo passar. Mas se você faz no piloto automático, você está com a cabeça tão frenética que não adianta. O resultado do exercício também é outro. Se a gente olhar o pessoal de ponta aí, fala, se você não tiver consciência no exercício que você está fazendo, o resultado é muito inferior. Então, em tudo é a consciência. No que é que eu estou prestando atenção? O que eu posso prestar atenção? O que eu não posso prestar atenção? Eu tô vendo que mais ou menos deu tempo, então eu queria falar um pouco sobre as polaridades. Então, se eu consumo demais, eu fiz uma analogia, quando eu consumo demais, eu coloco para dentro demais, eu coloco a respiração demais para dentro, eu inspiro demais. Eu não sei se vocês sabem, mas os ansiosos, quem tem pânico, eles têm a dificuldade de expirar e não é de inspirar. Todo mundo, a pessoa quando ela tem uma questão mais ansiosa, ela fala, nossa, isso me deu uma falta de ar, nossa, isso me deu uma falta de ar, você não sabe, Cíntia, nossa, mas o ar não entrou. Não, o ar entrou demais. O que você não deixou foi sair. Então, o ansioso, ele vai deixando aquela respiração curta, ele vai colocando o ar pra dentro demais. Sufoca. Não é da falta de ar, da excesso de ar. Então, quando eu coloco demais pra dentro, sejam coisas dentro da minha casa, emoções demais pra dentro de mim, ar demais pra dentro de mim, eu tô num extremo. E ao mesmo tempo, se eu me abandono, se eu não olho para os meus sentimentos, eu sou santo, eu não sou dessa terra, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir ódio, eu não posso sentir inveja, isso é errado, isso é errado. Gente, dentro das emoções não existe emoção certa e emoção errada, a gente só sente. A gente não tem botãozinho de liga e desliga, sem preço. Se a gente desliga essas emoções, a gente também vai pagar um preço lá na frente. Então, ou eu seguro demais todas as coisas dentro de mim, ou então eu deixo embora demais. E aí eu não me permito ter prazeres, eu não me permito curtir a vida, eu não me permito ter boas relações. Eu afasto as pessoas de perto de mim. Isso está desconectando. E com essa desconexão, naturalmente, as pessoas têm se sentindo cada vez mais carentes. E aí vocês acham que a mídia não sabe disso? Vocês acham que o mundo lá fora não sabe disso? Vocês acham que isso está acontecendo à toa? Não é. É um círculo vicioso. Então, eu sou induzido a imaginar que o meu mundo interno não tem valor. Emoção, sentimentos, essas coisas, deixa pra lá, isso é balela. Quando eu deixo isso pra lá, eu abandono, eu torno o meu ambiente árido.
Se eu torno meu ambiente árido, eu não tenho as ferramentas para cuidar disso aqui. Se eu não tenho as ferramentas, eu vou para fora. E quando eu vou para fora, eu tenho estímulos demais que começam a me colocar no sofrimento do outro. E como eu não sei lidar com o meu sentimento, eu puxo o sentimento dos outros para dentro de mim e engulo como se fossem meus. Então, é o sofrimento de lá, não sei aonde, eu assisto e eu sinto como se fosse meu. Porque eu não dou conta de lidar com os meus. Então, essa aridez emocional faz com que eu busque fora. Porque a gente é ser humano, a gente não é uma identificação por empatia. É diferente. Quando eu tenho uma relação empática, eu sinto a dor do outro, eu posso sentir a sua dor, mas eu sei que a dor é tua, não é minha. Agora, no movimento frenético que a nossa sociedade está vivendo, na nossa sociedade, principalmente sociedade ocidental, a gente é provocado a essas sensações. E quanto mais e mais eu assisto coisas, aí eu vou, sabe, assisto coisas, leio coisas, e eu vou me impactando com tudo isso, meu Deus, não tem saída. Ah, se não sei aonde tá assim, se não sei aonde tá assim, como é que vai acontecer aqui então? E agora? Meu Deus, acabou. E aí fica um efeito que é um círculo vicioso. E aí, como eu não consigo buscar dentro a solução para me dar tranquilidade, eu busco fora. E lá fora, o que eu consigo? Cada vez mais ansiedade. Porque a ansiedade me tira fora do meu eixo. Quanto menos eu tiver no meu eixo, mais eu consumo as coisas e as ideias e tudo que vem de fora sem nenhum filtro. Entra. Qual é a solução? É cuidar desse ambiente interno, desse jardim interno, da nossa casa, do nosso coração, seja o nome que vocês quiserem, da nossa alma, do nosso espírito, seja o que vocês quiserem. Quando a gente vai se sentindo mais estruturado emocionalmente, mais estruturado com todas essas ferramentas, a gente consegue dar conta. Questões e problemas todo mundo tem. Tem gente que passa de um jeito mais light e outras pessoas que vão mergulhar. Não adianta a gente viver nem isolado, mas também não adianta a gente ficar mergulhado na dor. Na dor lancinante dos outros. Porque a mídia, porque tem alguns meios que se favorecem muito quando a gente sente como se a gente estivesse no lugar do outro. Só que quando eu sinto como se eu estivesse no lugar do outro, eu deixo de sentir o que eu deveria estar sentindo. Aonde o meu corpo está. E eu deixo de cuidar do jardim que é meu. E se eu deixo de cuidar do jardim que é meu, eu deixo também de dar assistência para os meus mais próximos. E se eu deixo de dar assistência para os meus mais próximos, o todo fica prejudicado. E aí vai mais e mais em círculo vicioso. Então, o nosso jardim interno, nós somos os jardineiros. Não existe jardineiro lá fora. A gente pode buscar pessoas para ensinar a gente a cuidar do nosso jardim interno. Mas quem cuida é a gente. Não existe terapia para sempre. A gente não deveria usar terapia como muleta. A gente deveria usar terapia como um movimento de eu mergulhar, mas só eu tô comigo a minha vida inteira. O terapeuta é por um tempo. E as questões vão continuar acontecendo. E o dia que eu tiver uma questão mais significativa que eu não der conta, eu procuro o terapeuta de novo. E tudo bem. É o ciclo da vida, esse ir e vir. Então, tem outra dica de livro que eu não queria deixar de dar. As 5 Linguagens do Amor. É um livro aí que está entre os best-sellers, né? É um livro simples que todo mundo consegue ter acesso, fácil, tem Kindle. Ele fala das 5 maneiras da gente comunicar como que a gente ama o outro, como que a gente está enxergando o outro. E como o outro se comunica com a gente. É um livro bem legal, que faz a gente pensar e refletir em diversas formas como que a gente tem abastecido o nosso tanque de amor. Eu já acabei me alongando 5 minutos a mais do que eu falei que eu ia me alongar. Eu vou dar uma lida aí nas questões e vou pensar algumas, tá, gente?
Isso, a respiração consciente. Dentro, eu não sei se é dentro do yoga, né? Dentro do yoga a gente fala, eu acho que é isso, a linguagem da respiração consciente. Dentro da hipnose a gente fala um pouco diferente, a gente fala tomar consciência da respiração, ou tomar consciência do seu corpo. Qualquer coisa que leve você para contactar o corpo te traz para o aqui e agora. A respiração é uma das ferramentas mais fundamentais que tem. O que mais? Freud maravilhoso. O nome do filme é Minimalisme. É como se fosse minimalismo em português, mas sem o O lá no fim. E aí o Freud é série. Ah, tá. Então é do Freud Netflix. Parece que lançou faz pouco tempo. Tem 2, 3 pessoas que eu atendo, que eu conheço, que estão assistindo e me falaram que é bem legal. Estado de presença, isso mesmo. Quando a gente está conectado no aqui e agora, a gente está presente no aqui e agora. Bora respirar direito. Como que a gente pega do outro? Como a gente pega a dor do outro? Quando a gente... Eu vou usar outra figura de linguagem. Quando a gente não tem uma cerca emocional. Quando a gente não tem discernimento que o quintal, que o meu ambiente interno, que o meu jardim interno tá aqui dentro e que eu tenho que dar conta desse meu mundo. Então, eu vou olhar a dor do outro e eu vou empatizar demais, não é, a palavra não seria nem empatizar. Eu vou me identificar com essa dor do outro e eu trago a dor do outro para dentro de mim. Sabe esses filmes? Eu conheço uma pessoa que ela dizia para mim o seguinte: eu amo esses filmes, sabe, de muita tristeza. Nossa, eu adoro, porque toda vez que eu assisto, eu me enxergo naquele lugar e eu choro desesperadamente como se eu estivesse dentro do filme. Eu adoro essa sensação de chorar. Só que quando a gente assiste o filme, a gente chora como se a dor do outro... Eu falo que assim, é pegar o lenço do outro, pegar a dor do outro e chorar dentro da minha casa. Cíntia, mas então quer dizer que então a gente tem que viver em muro, tem que viver isolado. Não, mas a gente tem que saber se proteger. Porque se a gente não souber se proteger, algumas pessoas invadem. E se eu não tiver cerca de proteção suficiente, eu tenho furos e as outras dores vão me penetrar. Normalmente são dores que já têm a ver com as minhas dores antigas e por isso eu me identifico tanto com as dores lá fora. E quando eu faço um mergulho interno e cuido das minhas dores, eu paro ou eu diminuo muito essa identificação com a dor lá fora. E se a gente parar para pensar, né? Quando a gente tá andando de carro, sei lá, seja numa avenida grande, o que seja, se tiver gente, esqueci o nome. Se tiver alguma batida de carro do outro lado, a maioria das pessoas para ou diminui para olhar. Por quê? Só que se a gente parar para olhar todos os acidentes que ocorrem na cidade o dia inteiro, a gente que mora aqui em São Paulo fica louco. E se a gente parar para olhar todas as notícias que acontecem, de todas as mazelas que acontecem no mundo, vai acontecer a mesma coisa. Ah, então você tem que ficar desconectado? Não, você tem que aprender a se proteger. Você tem que saber o limite. O que eu tô recebendo de informação porque eu tô escolhendo ou porque estão escolhendo me enfiar goela abaixo e eu tô recebendo. O que mais? Falta de estado de presença. Então, você é ansioso porque você não quer ver os seus sentimentos? Você é ansioso porque você não quer ver os seus sentimentos? A maioria das pessoas ansiosas tem um porquê de fugir daquelas questões lá dentro.
Imagina que é uma forma de eu sobreviver. Eu tô com um problema tão grande lá dentro, não tenho ferramenta suficiente, eu não quero ficar. Tá me incomodando muito, o que eu faço? Então aí ficam as buscas frenéticas. Então, eu sou estimulado que o ambiente interno não tem valor. Eu sou estimulado que o ambiente interno não tem valia nenhuma. Eu sou estimulado que não tem jeito. Quando você tem esse problema, quando você tem esse trauma, esquece. Ih, você nasceu? Ih, você é assim? Você é assim porque você é igual ao seu pai, você é assim porque é igual a sua mãe, você é assim porque Deus quis. Entrega na mão de Deus e vai. A gente é estimulado a acreditar assim, mas as coisas não acontecem assim. Se a gente não arregaçar as mangas e não virar as chaves... Gente, tem a neuroplasticidade hoje, em qualquer lugar vocês encontram. O cérebro se transforma o tempo todo. A gente tem novas conexões sinápticas o tempo inteiro. Então, se eu sei disso e aproveito isso para o meu bem-estar, por que eu não posso fazer novas conexões sinápticas para que eu tenha outras aprendizagens e lide melhor com a minha vida? Por que eu nasci assim e vou ter que morrer assim? Quase como se fosse um destino? Eu acho que é conformismo demais. O que mais? Muito legal, tem vídeos rápidos no YouTube sobre isso, mudou minha forma de entender o amor do outro. Eu acho que você está falando do livro, né? Mas esse As 5 Linguagens do Amor, gente, é um livro muito, muito, muito legal. É um livro que faz a gente pensar de uma forma diferente, que tira a gente fora da casinha. A gente está acostumado a pedir e implorar para que o outro supra a nossa necessidade do amor, porque a gente acha que o outro tem que falar a nossa linguagem do amor. E aí, quando o outro não supre o jeito que eu tô precisando do amor, aí a culpa é do outro. Então, esse é um livro legal que faz a gente refletir sobre o jeito que eu comunico o meu amor e o jeito que eu espero que o outro comunique o amor, porque pode ser diferente, tá? Então, vou dizer, então tem assim, atos de serviço, em que a pessoa gosta de fazer coisas pelo outro, tem palavras, tem gente que se comunica pelo sexo, tem gente que se comunica pelo toque, de carícia. Então, depende. Agora, como que eu sou capaz de me comunicar e como é que esse outro que tá aqui na minha frente é capaz de se comunicar? Então, às vezes, as relações as pessoas começam a se distanciar porque uma tá falando no canal, a outra tá falando no outro. Então, esse livro aí é bem legal. Deixa eu ver se tem mais alguém. Eu não entendi, mas é a nossa. Assim. Uma questão me ocorreu aqui, que ao desenvolvermos as linguagens do amor, não são muito mais sobre como alimentar o jardim alheio? Pode ser. Pode ser. Dentro da hipnose, a gente diz assim, quando chega um cliente, que eu não chamo as pessoas de pacientes, porque paciente te coloca numa posição passiva, eu falo que eu não tenho pacientes, eu tenho clientes, eu tenho pessoas que me dão as mãos e a gente segue junto em direção ao objetivo da pessoa. Eu tenho técnica, a pessoa tem a vivência. Então, quando eu sou capaz de entender a linguagem daquela pessoa que está diante de mim, como é o jeito que ela conversa, como que é o jeito que ela comunica as tristezas, as dores, o amor, então eu sei que se eu quiser entrar e fazer com que ela me escute melhor, eu vou falar na linguagem dela. Agora, se eu quiser provocar a ira, eu vou começar a falar para ela que o jeito dela não vale, que o importante é o meu, não é o dela. Então, se eu aprendo a identificar a forma como as pessoas, às vezes mais próximas, se sentem nutridas com esse amor, gente, amor pode ser no sentido qualquer. Então, é um amor, é uma delicadeza de você passar, se você entrar num elevador e falar bom dia. Você muda a vida de uma pessoa, você olhar para uma pessoa que está ali limpando o lugar e você dizer, como é que você tá? Tudo bom? Nossa, mudou o cabelo.
o outro se sente enxergado. O que a gente tá perdendo é isso. As pessoas não se enxergam mais. A gente tá virando... querem que a gente se enxergue como robô, mas nós não somos. E por isso que a gente sofre. Acho que é isso. Se alguém mais, deixa eu ver. Acho que às vezes é necessário alimentar o jardim alheio, plantar flores nele. Então, a gente pode plantar flores no jardim alheio desde que o outro queira a flor, né? Se o outro não quiser flor no jardim dele, não. Aí eu tô invadindo. Eu posso proporcionar o bem-estar para essa pessoa ser capaz de cuidar do jardim dela. E aí eu posso deixar o meu jardim tão legal que aí as pessoas dizem, nossa, caramba, como é que você lidou com isso? E aí você pode dizer, nossa, eu fiz assim, se você quiser, eu posso até te ajudar, posso até te dar alguma dica, mas fazer pelo outro não consegue. O que mais? Deus me livre, graças a Deus existe uma querida. A gente só aceita o amor que a gente acha que merece. É isso mesmo. A gente só aceita o amor que a gente acha que merece. Tem gente que tem uma crença limitante, aliás, é muito comum. Eu não mereço ser amada, eu não mereço ser cuidado, eu não mereço alguém que me faça feliz, eu não mereço ser respeitado. E aí eu costumo brincar, as pessoas que acreditam dessa forma, que é uma crença limitante, o cérebro entende isso. E se eu entendo isso, inconscientemente eu vou me aproximar de pessoas que tornem isso realidade. Então, se todos os homens são filhos da mãe, se todos os homens são sacanas, todos os homens que eu vou enxergar são assim. Se todas as mulheres que eu gosto, nenhuma delas fica, eu vou enxergar as mulheres que vão se encaixar nesse perfil. Tudo é verdade interna. Presentes, tempo... Isso aí, Marina. Presente, tempo de qualidade, que eu tinha falado, né? As 5 linguagens do amor. Presente, tempo de qualidade, palavras, toques. É isso aí. São 5 no total. Afeto. Sim, verdade. Mesmo porque ao descobrir e explorar as linguagens do amor, nos descobrimos e mergulhamos no que nos faz sentir amados. É isso aí. Quando eu consigo perceber a necessidade do outro, como que o outro se sente nutrido, eu também consigo me perceber melhor. Mas se o outro não quer, não adianta. É isso aí. Então é isso, gente. Eu não queria me estender demais. Comunicação não violenta. É isso aí. Eu não queria me estender demais para não cansar vocês, né? Eu queria pedir mais um favor, então, quem ainda não se inscreveu lá no meu canal no YouTube, eu acho que a próxima eu vou fazer a próxima na próxima sexta-feira, às 8h30 da noite, aqui no Instagram ainda. Mas quando eu conseguir que mais de vocês vão lá pro YouTube, vai ficar mais fácil a gente fazer a live no YouTube e aí eu já deixo salvo lá. Senão eu tenho que ficar dependendo de, vamos esperar para conseguir subir para lá, para salvar. E eu queria deixar as coisas mais fáceis para vocês poderem acessar depois, tá bom? Então, quem gostou... se inscreve lá no canal, eu vou deixar disponível, obrigada querida, eu vou deixar disponível aqui no Stories, vai ficar por 24 horas e depois vai ficar lá, tá bom? Foi muito da hora, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês também, vocês não têm ideia do quanto que é gostoso essa troca. Eu acho que desse jeito que a gente fez hoje eu consegui fluir melhor e eu consegui me travar menos nos meus raciocínios. E eu senti que vocês estavam aqui junto comigo de uma forma mais fácil. Então,
Fiquem à vontade. Se vocês quiserem depois mandar inbox questões ou sugestões de outros temas, fiquem à vontade também, tá? E a gente se vê na próxima sexta, às 8h30. Obrigadão de todo mundo que tá aqui. Um beijo grande para todo mundo. Que vocês tenham uma ótima noite, com muitas sacadas, com muitos insights e que... Obrigada, gente. Beijo para todo mundo aí que tá falando. Adorei todo mundo. É uma troca muito boa. Que é uma oportunidade que vocês estão me dando de eu conseguir colocar para fora de uma forma para mais pessoas ao mesmo tempo. Muito, muito, muito obrigada. Que bom que você gostou. Que bom. Cuidem-se. Uma boa noite de sono para vocês. Boas sacadas. Dá uma olhadinha no livro, dá uma olhadinha no Netflix. E bom final de semana para vocês. Até sexta-feira que vem. Um beijo.